Olá, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem. Bom, venho trazer aqui mais uma reflexão. Essa é um pouquinho polêmica, mas a ideia não é gerar nenhum tipo de discórdia, que a gente tenha uma reflexão saudável aqui. E o meu objetivo é que vocês que estão ouvindo se interessem mais pela palavra de Deus, se interessem pela vida eterna que é prometida por Cristo, se interessem pelo reino de Deus que há de vir e que a gente tem duas formas de acessar. Ou a gente vem a faltar, ou a gente morre, né? Guardando a fé em Cristo, ou Jesus volta e a gente é arrebatado. Essa é a forma que a gente sai dessa vida aqui, que a gente encerra ela, né? Então, por isso que o título do vídeo é o que acontece quando morremos, o que acontece após nossa morte. Especificamente tentando entender se hoje, nesse instante, tem pessoas no céu, no paraíso, em comunhão com Cristo, eles estão conscientes, eles estão falantes em comunhão, eles lembram da coisa daqui, ou quando você chega lá, sua memória é esquecida, acabou, né? Você começa ali, você fica com uma veste branca ali, parecendo um anjo, uma coisa meio monótona. Como que é esse negócio, né? E da mesma forma, aqueles que rejeitaram a salvação que foi dada gratuitamente por Cristo, mediante a fé nele, se eles rejeitaram, se eles estão no Hades, e se nesse instante há pessoas em tormento já no Hades, né? Nesse lugar que basicamente significa separação de Deus. Hades é a mesma coisa de inferno. Não o lago de fogo prometido a Satanás e seus anjos e o falso profeta, enfim, mas Hades, que é um lugar que a gente vê esse termo em Lucas 16, a partir do versículo 19, na passagem ali do rico e o Lázaro. Tá? É um lugar de tormenta que nitidamente tem uma separação entre onde Abraão está e entre onde o rico, no caso, vai e fica ali nessa tormenta, tá? Então, Lucas 16, 19 vai contar essa história. Alguns aqui vão dizer que é uma parábola, tá? Que isso aqui tudo é figurado e colabora com essa ideia, principalmente os adventistas, né? Eles defendem isso, que a gente, assim que morre, fica num estado dormente, num estado inconsciente. E como eu falei, a ideia aqui não é causar nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de discórdia, até porque esse assunto que a gente está abordando, ele não tem interferência com salvação. Não é uma doutrina que afeta diretamente ali a doutrina da salvação, tá? Então, se você crê que vai ficar inconsciente, isso não afeta em nada. Se eu creio que eu vou direto e vou estar consciente, né, a gente morrendo, certamente a gente vai se encontrar lá no céu, seja após esse período inconsciente ou seja imediatamente lá, tá? Então isso fica aí de lado. Agora, nessa história é muito interessante porque vai retratar um local, e aqui é antes da ressurreição de Cristo. Então tem um local onde Abraão está e onde Lázaro vai, que é conhecido teologicamente ali, os teólogos vão chamar de seio de Abraão. Era esse local. Aqui nesse rico e Lázaro, Lucas 16, 19, depois vocês podem ler, vai descrever que Abraão estava aqui com Lázaro, né? E é onde eu creio que estava Isaac, Jacó, né? Daniel, os profetas ali, Isaías, tal, todo esse pessoal que guardou a fé. Lembra, isso aqui é antes de Jesus vir a primeira vez, antes dele ser crucificado, ressuscitar, enfim, né? A crença é que eles estão nesse local, eles estavam nesse local com Abraão, que é onde Lázaro foi nessa história que alguns entendem como parábola, tá? Que aí muda totalmente a ideia aqui, mas vamos na linha de história, como se fosse algo que realmente aconteceu. E aí descreve um grande abismo, né? Aqui, e aí descreve um local chamado Hades, que é para onde o rico foi, de forma que eles conseguiam se enxergar e até ter um diálogo. Então tem um diálogo ali, e nessa história vai falar que o rico ele estava muito consciente, porque ele reconhece Abraão, ele reconhece Lázaro, eles têm um diálogo, ele pede para Abraão enviar Lázaro na casa do pai dele para falar dos irmãos, para os irmãos se arrependerem e não irem para esse lugar de tormento. Então ele lembra da vida que passou, lembra que ele tinha irmãos, né? Tem todo esse retrato aqui nessa história que Jesus conta, dando ênfase numa consciência pós-morte e uma consciência forte, né? Uma consciência que, vamos dizer, talvez gerou até o melhor desse rico, que era, olha, manda alguém lá pelo menos para salvar meus irmãos. Não sei te dizer se durante a vida dele se importou com os irmãos dele, mas certamente aqui nessa história retrata esse cara rico como um cara não muito legal, não muito bom. Então, enfim,
Seguindo aqui, é muito retratado a ideia de uma consciência pós-morte, tá? Em Lucas 16, a partir do 19. E aqui que eu acho interessante a gente começar a nossa discussão, nossa abordagem aqui do que acontece quando morremos, tá? Depois que a gente lê essa história como algo que realmente aconteceu, um evento, isso aqui pode ser classificado para todo mundo. Então, como eu falei, Isaac, Jacó e tal, beleza. Então, antes de Jesus ressuscitar, antes dele ser crucificado e ressuscitar, a gente iria para esse local, ficar junto com Abraão. Após Cristo morrer e ressuscitar, ele fala para o ladrão da cruz, lá em Lucas 23, a partir do versículo 42 ali. O ladrão fala para ele, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Aí Jesus fala para ele, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Neste momento, Jesus cria o caminho que ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele cria esse caminho, ele criou um acesso da pós-morte até o Pai. Onde o Pai está? O Pai não está no seio de Abraão, ali perto do Hades. Ele está no céu, no paraíso, e eu tenho o trono dele, né? E Jesus fica à direita do Pai. Então, quando ele fala para o ladrão na cruz que hoje mesmo ele estaria ali, a crença que eu sigo aqui, que essa teologia que eu estou tentando exprimir aqui para vocês diz, é que o seio de Abraão foi inteiro levado, porque não tinha caminho, Jesus criou. Então pensa que esse pessoal estava aqui no seio de Abraão, que era um local que tinha água, que é o que está descrito aqui, que eu não vou chutar o que tinha lá, mas dá a entender que era um local agradável, que tinha água, refresco, eles não estavam em tormenta, como no Hades. Esse povo é levado para lá também. Então hoje a gente crê que esse seio de Abraão está vazio. Tem um abismo e tem o Hades, mas o seio de Abraão já não tem ninguém. Por quê? Porque o Messias ressuscitou e criou um caminho até o Pai. Então todas essas pessoas que estavam ali, Isaac, Jacó, Daniel, Ezequiel, né, Sansão, já ficou mais complicado de dizer, mas todo esse pessoal do Velho Testamento, em tese, que guardaram a fé em Deus, esperando o Messias vir, eles teriam sido levados também junto. E o ladrão da cruz foi o primeiro a estrear, para deixar ali bem claro a misericórdia de Deus, que o primeiro cara a entrar foi o ladrão crucificado junto com ele, tá? Então esse é a crença até o momento. E o que colabora com isso? Hebreus 12, versículo 2 e 3, vai dizer que Jesus, por ter suportado a cruz, ele assentou-se à direita do trono de Deus, né? Romanos 8,34 também vai dizer a mesma coisa, que Jesus está à direita de Deus e também que intercede por nós. Então a gente entende que Jesus está à direita de Deus. Estevão, né? Em Atos também, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele tem a visão de ver que Jesus estava à direita de Deus. Então a gente tem a convicção, através de diversos textos, que Jesus está lá à direita do Pai. E ele fala para o ladrão da cruz que estaria com ele junto no paraíso naquele dia. Então a gente associa, a gente entende, através dessa colaboração de textos, que Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso, também nesse mesmo local de céu, nessa mesma dimensão de céu, onde está o trono de Deus, onde está Jesus, e eles estariam em comunhão conscientes, também associando aqui a história de Lucas 16, onde tinha consciência pós-morte, onde você lembra da vida anterior, onde você se reconhece. Imagina você chegar no céu, né? No céu é mais fácil, e você não lembrar das coisas. Agora imagina você chegar no Hades e você não lembrar o que você fez de errado. Apagou a ficha. Aí Deus te acusa e você fala assim, mas não lembro de nada disso, não sei, cheguei aqui, estou com a mente branca. Como é que eu vou saber? Não tive nem chance de lembrar que eu fiz de errado, né? Como é que você vai entrar num julgamento sem você lembrar do que você fez, né? Não parece ter uma linha de raciocínio ali que tem sentido, tá? Agora, eu trouxe outro versículo que vai colaborar muito com essa ideia de que existe consciência pós-morte. Você lembra, você tem interação, você está ali já vivo. Eu não vou dizer que você está com o seu corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, porque existe uma série de acontecimentos que eu não vou ter tempo para entrar agora, mas que os nossos corpos serão transformados e teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Tá? Um corpo glorificado que vai ser descrito ali pela Bíblia. Mas a gente vai estar ali de alguma forma em espírito, em alguma alma, alguma coisa, porque aqui tem mais um texto que colabora, Apocalipse 6, a partir do versículo 9. Aqui está retratando a revelação, a visão que João teve, onde ele descreve em Apocalipse. Então ele fala assim, quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele. Então aqui está dizendo que João viu uma galera que foi morta por causa da palavra de Deus, né? Que eu entendo que é Paulo, Pedro, João, Tiago, todos esses mártires e tantos outros que vieram após eles, que foram mortos por conta da palavra de Deus, pela crença em Jesus, né? Foram martirizados ali. Eles estão clamando: peraí, mas esse pessoal está morto. Eles estão clamando. Como é que você clama se você não está consciente, né? Clamando inclusive por um acontecimento na terra, lembrando de um acontecimento na terra, né? Então fica muito mais evidente agora com esses textos que a vida pós-morte ela é real. Esse é o primeiro ponto. Que existe um céu, existe um Hades, um lugar de tormento, né? Existe um caminho criado por Cristo até o Pai, que é no céu, e que a gente tem a possibilidade de ir para lá mediante a fé em Cristo. E quando a gente chegar lá, a gente vai estar consciente, sabendo das coisas que a gente fez, sabendo que nós não estamos lá pelo nosso mérito, mas sim pela graça imerecida que Cristo nos oferece, né? Pelo sacrifício dele. Da mesma forma, no Hades, a gente vai saber que rejeitamos a Cristo, rejeitamos, negamos a fé, né? Rejeitamos ali a graça gratuita, e lembrando das coisas terríveis que fizemos e que estamos sendo acusados justamente, né? Inclusive, todos nós, o dia que a gente estiver no céu, o dia que a gente estiver lá, crendo em Jesus e tal, né? Quem creu em Jesus, todos nós merecíamos o julgamento, né? Da tormenta, vamos dizer, do inferno. A questão é que aceitamos a graça imerecida de Cristo, tá? Então isso serve um pouquinho de consolo aí, no sentido de que todos nós merecíamos realmente estar no Hades, mas graças a Cristo Jesus houve um caminho até o Pai. Então beleza, Apocalipse 6, 9 também mostra isso, mais um texto que colabora. Eu sei que tem mais, mas eu trouxe esses. Então, quando a gente fala sobre analisar a Bíblia, estudar a Bíblia de uma forma literal ou simbólica, entendendo que ali tem simbologia, como eu falei, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele não está falando que ele é um farinha de trigo e fermento, não, né? Tem uma simbologia, claro. Agora, você escolher a dedo o que você julga simbólico ou literal é perigoso. E aí que entra essas divergências. Mas o que a gente tem que fazer? Você lê um texto e você acha que é simbólico, você precisa encontrar na Bíblia coisas que colaboram com isso. Tem que ter um consenso bíblico. A própria Bíblia vai explicar a Bíblia. Não pode pegar um texto isolado e querer que aquilo seja simbologia para tudo. Eu também não sou detentor aqui de todo o conhecimento bíblico para argumentar. Tenho certeza que tem muitos estudiosos aí, tem inclusive o Rodrigo Silva, que é um adventista, mas ele é arqueólogo, ele é inteligente pra caramba. E ele diverge nesse assunto. O cara é muito mais inteligente que eu, muito mais estudioso que eu, né? Mas a crença que eu tenho, a linha que eu sigo, é essa que eu estou compartilhando com vocês, baseado nesses textos também, tá? E como eu falei no início, isso não, né, deixa a gente menos irmãos dos adventistas, por exemplo. Isso aqui não vai afetar ninguém. Acontece quando a gente chegar no céu, ou a gente vai chegar imediatamente lá, se abraçar e agradecer a Deus porque chegamos. Um pensava que ia estar inconsciente, o outro pensava que não, vai se abraçar do mesmo jeito, ou a gente fica inconsciente um tempo e depois se abraça, né? É o que eu estou falando aqui. O intuito do vídeo é a gente ler, a gente se interessar pela palavra junto e ir para cima, não é causar nenhum tipo de discórdia. Agora, um texto extra que eu coloquei só para encerrar, e o vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria, é um texto que, cara, eu teria que perder tempo aqui para a gente discutir, mas eu acho muito interessante, eu tinha que trazer. 1 Pedro 3, versículo 18 em diante. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Cara, que texto é esse, mano? Tipo assim, loucura. Aí aqui tem algumas linhas diferentes, né? A primeira, são pessoas da época de Noé que morreram, estão aprisionadas, possivelmente está se referindo ao Hades,
e que Jesus foi no Hades pregar para dar o testemunho de que ele ressuscitou. Não sei se teve oportunidade de alguém aceitar Cristo e ser salvo, não vou entrar nesse mérito, mas essa é a primeira linha de entendimento aqui. Ou esses espíritos em prisão talvez podem ser também, outra linha que explica isso, são os gigantes, os Néflins, que na época de Noé tinham gigantes na terra. Isso está escrito lá em Gênesis, vocês podem ler. O que são esses gigantes? Anjos caídos tiveram relação com mulheres e dessa relação nasceram seres mistos, né? Que eram gigantes, tinham, enfim, poderes, sei lá, né? Tinham ali essa estatura maior e eles não eram nem humano nem anjo. Então, esse espírito deles talvez ficou aprisionado. E aí tem essas duas linhas. Se for realmente as pessoas da época de Noé que estão aí aprisionadas, ele está falando do Hades. Aí só colabora com o que eu estou dizendo de que existe consciência pós-morte, né? Agora, se estão esses espíritos de Nephilim, que eu também não tenho problema em acreditar isso, também vai retratar que existe consciência pós-morte, né? Eles também estão aprisionados, mas conscientes porque Jesus foi pregar para eles. E encerrando, galera, esse versículo, esse texto aqui, Pedro 3, ele é doido, né? Mas eu quero incentivar vocês a se interessarem, de forma saudável, claro, mas olha que loucura que a gente leu aqui, que coisa doida. Pega isso aqui, lê e vai orar, vai meditar, pede para o Espírito Santo te ajudar, né? Não é a coisa mais edificante que a gente vai ter na Bíblia, tem muito mais. Agora, é uma coisa extremamente interessante a gente pensar sobre a pós-morte, sobre a vida que há de vir, sobre a promessa de vida eterna, como vai ser. Vamos ler a Bíblia, vamos tentar entender como que essas coisas funcionam, vamos se interessar por isso, buscar a revelação de Deus, né? Não para desviar nenhum dos irmãos, né? Não para causar nenhum tipo de discórdia, não para dizer que eu sou o detentor da verdade, que agora eu sei que é consciente e você está errado, né? E causar discórdia, não com esse intuito, mas com o intuito de apontar, olha, independente do estado que a gente vai estar na pós-morte, uma coisa eu sei, o caminho até o Pai é Cristo, guarda a fé nele, a gente vê, se a gente chega lá consciente, inconsciente, a gente se abraça lá e resolve, né? Mas é muito interessante e eu quis fazer esse vídeo com essa ideia, né, da gente se interessar pela palavra de Deus, porque ela é muito rica e é uma coisa muito doida de você estudar. Hades, espíritos em prisão, Jesus foi e pregou. Cara, que é isso? Não sei, vamos estudar, vamos ler, vamos se interessar por isso daí, tá bom? Então Deus abençoe vocês, meus irmãos, desculpa pelo vídeo que ficou muito longo. Se você ficou até aqui, dá uma curtida, dá um comentário aí, diz o que você acha desses textos que são tão magníficos, tá bom?